Primeiras Crônicas, capítulo 16, eu vou ler aqui alguns versículos aqui da palavra de Deus, que diz assim, o versículo 10 diz assim, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Versículo 11, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, e do concerto que fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, de Quião, da vossa herança. E o versículo 19, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação, de reino para outro povo, e a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façam mal. Irmãs, eu estava lendo essa passagem, lembrando de mim, que quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu lembro do que Deus fez na minha vida, como Deus mudou, como Deus me cuidou, como Deus ajudou eu cuidar dos meus filhos, sozinha, sem apoio. O apoio que eu tinha era de Deus e de vez em quando ia num psicólogo a mando da escola. E a escola que me orientava, e eu ia no médico e levava eles tudo para passar pelo médico, a mando da escola. Então, eu não tive instrução. A minha instrução foi o próprio Deus, foi Deus mesmo me guiando e ajudando a criar os meus filhos. E aqui eu estava lendo essa passagem e eu vi aqui que o Senhor diz que é para a gente lembrar das maravilhas, lembrar dos prodígios, meditar no que Deus falou. E diz que nós somos semente de Israel, aqui do versículo 13. Diz no versículo 14, ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os teus juízos. Então, que nós possamos lembrar do que o Senhor fez, que nós não venhamos fracassar, que nós não venhamos temer quando vêm as lutas, quando vêm as tempestades, quando vem algo que quer nos assustar e fazer nós parar. A Bíblia fala que é para nós meditar na palavra do Senhor. Eu estava lendo há pouco, a irmã leu aqui o que o Senhor falou para Josué, lá no capítulo 1 e 9 de Josué. Deus falou, tão somente medita na palavra da lei. Medita dia e noite, pois eu serei contigo. Então, que nós possamos lembrar da palavra do Senhor nos momentos que nós estamos sem saber o que fazer, porque não é fácil ter um filho autista, não é fácil ter um filho especial, seja qual for a CID, é difícil, porque eles é diferente um do outro, pensa diferente, age diferente, né? E nós precisamos ter sabedoria, e a sabedoria não vem de nós, vem através da palavra. Nós que conhecemos a palavra, nós meditamos na palavra de Deus, e ali nós vencemos, ali o Senhor nos instrui, nos dá sabedoria. Eu não tinha, como eu já falei, eu não tinha estrutura, nem estrutura e nem tinha leitura, não sabia nada, mas o Senhor me instruiu como eu criar meus filhos, fiz voto,
fiz voto, fiz campanha pelos meus filhos, Jesus cuidou da minha filha, que era a mais precisada, era a Enelma, né? E o Senhor cuidou da minha filha, ninguém tocou na minha filha. Então, irmãos, o cuidado de Deus é inexplicável. Então eu falo para vocês, continue nessa caminhada, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Irmãs, não tem ajuda melhor do que ler a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, o Senhor fala conosco. Quando nós lemos a palavra, o Senhor nos instrui, o Espírito Santo nos instrui. E aí diz aqui, ó, que nós somos semente de Israel, seus servos, vós filhos de Jacó, seus eleitos. Então nós somos eleitos do Senhor. Então quando você se prontifica a fazer a obra de Deus, a cuidar da sua família, porque primeiro nós amamos o nosso Deus e busca a Deus, e segundo a nossa família. A nossa família é o segundo lugar e nós precisamos cuidar dos nossos filhos e cuidar da nossa família. Quando nós começamos a fazer isso, é pautada na palavra de Deus, com orientação do Espírito Santo, não há batalha que nós não vença. Não há nada que nós não vença. E diz o versículo 14 que ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra está o seu juízo. E ainda manda lembrar, lembrai-vos perpetuamente do seu conserto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Nós estamos incluídos nessa palavra. E aqui no versículo 16 ele diz do concerto que fez com Abraão. Qual foi o concerto que ele fez com Abraão? Ele falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou cuidar de você. Eu vou te dar uma terra. E Abraão, ouvindo isso, saiu, largou a parentela. Quando Jesus fala isso, tem muitos crentes que pensam, tem muitas pessoas que pensam que Jesus mandou ele abandonar a família. Não é isso, abandonar os rituais da família, a incredulidade da família, os ídolos, porque o pai de Abraão, ele era idólatra. E ele vivia disso, fabricando ídolo e vendendo ídolo, enganando o povo. Abraão um dia ficou nervoso, quebrou o monte. E Deus achou graça em Abraão. E Deus mandou Abraão sair do meio. Às vezes nós temos que sair do meio de alguma coisa que Deus não quer. Não é que nós vamos abandonar nossos filhos, nossa família, não é isso, nossos pais, não. Mas é abandonar as práticas do pecado. E Deus sabia que se Abraão ficasse ali, ele não ia dar certo, né? Então Deus quis falar com Abraão, quis um conserto com Abraão. Aí Deus disse, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. E Abraão obedeceu. É muito importante nós obedecer ao Senhor. É muito importante obedecer a Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se nós obedecemos a palavra de Deus, se nós obedecemos, se nós fazemos o que Ele manda, nós será bem-sucedido. Abraão foi bem-sucedido, porque obedeceu a palavra do Senhor, e Deus ainda falou com ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Hoje Deus fala conosco. Valdelice, anda na minha presença e ser perfeito. Hoje Deus fala com o grupo Sentinelas, Sentinelas, minhas servas, anda na minha presença e ser perfeito. Como que nós vamos ser perfeitos se nós estamos num mundo cheio de iniquidade, que nós estamos num mundo cheio de pecado? Nós somos perfeitos com as nossas ações, com a nossa boca. Nós começamos a orar, buscamos ao Senhor. Isaías, ele estava naquele mundo. Isaías, ele viu a glória de Deus e ele falou, ai de mim, que eu vou perecer, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor mandou o anjo com Atenais, purificou ele. Ele saiu dali? Não, ele continuou na terra. Mas ele estava purificado, mas os lábios dele purificados. Então não importa aonde nós estivermos,
O que importa é que nós nos purifiquem a cada dia. O que importa é que nós cada dia busquemos uma sabedoria para nós doutrinar nosso filho. Eu sei que tem mães, no meio dessas mães sem fronteiras, eu creio que tem mães que passa o período do tempo orando para que o Senhor liberte os seus filhos, para que o Senhor venha dar sabedoria, resiliência, para que o Senhor liberte das drogas. Tem muitas famílias que têm pessoas drogadas, que eles oram e não sabem o que fazer. Senhor, o que é que eu faço? É só confiar no Senhor, minha amada, e buscar o Senhor, que a vitória vem. Ora, jejue pelo seu filho, não abra mão. Ele é um drogado, ele tem problema homossexual, ele vive nessa lida, ele vive nesse movimento de homossexualismo. Não desista dele, ore, busque ao Senhor. Que o Senhor, na hora certa, o Senhor levanta do trono e te dá vitória. Não vamos esquecer a nossa família, não vamos abandonar um filho porque ele é alcoólatra, porque ele é drogado, porque ele passa noites e noites na rua, ele vive no meio de homossexual, né, envolvido com essas práticas imorais. A gente vamos fazer o quê? Orar. Vamos orar e buscar o Senhor e pedir que o Senhor liberte. Não desista da sua jornada, não desista da sua caminhada. Diz que é buscar ao Senhor e a sua força, buscar e a sua face continuamente. A palavra do Senhor é real. E ela diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, eu li o versículo 10, eu li o versículo 11, o 12, o 13. As irmãs leiam essa palavra, porque quando a gente lê a palavra, nós lembramos que o mesmo Deus que cuidou de Abraão é o mesmo Deus que cuida de hoje nós. E aquela promessa que ele fez a Abraão, aquela promessa se estende até nós. Nós somos dessas gerações. Ele é o nosso Pai na fé. Então, vamos continuar orando e buscando ao Senhor e não desistir daquela tarefa que o Senhor qual nos deixou, né? Porque cuidar de um filho especial é uma tarefa. Cuidar de uma pessoa que tem problemas psicológicos, pessoas que têm esquizofrenia, é um problema sério. Mas a gente vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para Ele nos dar sabedoria e nós possamos vencer e podemos resgatar essas vidas, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, não desista, coloque a sua fé em ação, busque ler a palavra todos os dias, medita nela, né? Medita na palavra dia e noite. E o Senhor é conosco, porque nós somos semente de Israel. Nós somos semente, nós somos remanescente de Israel, né? Nós somos povo eleito, né? Jesus pagou um alto preço por nós. E diz aqui no versículo 14, ele é o Senhor, o nosso Deus, em toda a terra está o seu juízo. Então Deus está sobre toda a terra, Deus vê tudo e ele contempla os bons e os maus. E aqui no versículo 16, do mesmo capítulo, diz do concerto, ele se lembra do concerto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaac. Olha que coisa linda. E diz aqui no versículo 7, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno. E aqui no 18 ele diz, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, como quinhão de vossa herança. Olha que coisa linda. Sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Mesmo que nós somos falhos, mesmo que nós somos em pequeno e falho, nós somos. Não temos muita sabedoria, mas só que nós conhecemos a palavra de Deus e cremos num Deus que não faz acepção de pessoas. Eu sem leitura,
sem formação acadêmica. Eu não tinha nada, mas o Senhor achou graça em mim. Aí me deu sabedoria, me ensinou a ler a Bíblia, me ensinou a meditar e caminhou comigo. Me deu estrutura, me deu sabedoria, me ensinou como trabalhar, como criar meus filhos, como viver sozinha com 5 filhos. Ainda tinha minha filha com problema de saúde, a minha filha só engravidava, porque ela não tinha juízo, eu saía para trabalhar, ela saía para a rua. E ela teve filho, e foi 1, e foi 2, e foi 3, e foi 4, e largava aqui, ó, só despejando. E eu cuidando, e o Senhor ia orando, e buscando ao Senhor, e falando, Senhor, eu não posso morrer. Senhor, eu não posso morrer. Senhor, me dá graça. O Senhor me deu graça. Irmãs, eu tenho essa experiência com Deus. Por isso que eu estou falando para vocês. Vamos, em vez de nós reclamar, nós pensa, porque nós temos que pensar. Senhor, o que é que eu faço? É orar. Quando Daniel foi chamado à presença do rei, e o rei falou, tem uma cova para ti, Daniel. Tem uma cova para ti. E agora? Ele falou assim, o jeito é orar. Então, quando nós vivemos em situação difícil, é orar. E você vê que história linda de Daniel, que ele orou e o Senhor foi lá, fechou a boca do leão, ainda mandou ele fazer do leão travesseiro, deitar em cima do leão. Olha que coisa linda. E ele passou a noite ali em cima daquele leão, ele dormiu ali. Então, irmã, nosso Deus é um Deus que prepara caminhos no deserto, mesa no deserto. E Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta. E é o Deus que abre nosso entendimento e nos dá entendimento. É só nós buscar o Senhor, por causa da nossa fragilidade que nós sofremos. Que às vezes nós falamos assim, eu já orei tanto, não tem jeito, eu fui no médico tal, fui ali, fui acolá. Não adianta sim, vamos orar, vamos buscar o Deus do céu. Quando os recursos daqui falham, mas o de Deus não falha, é porque o tempo de Deus, o relógio de Deus não é como o nosso. A Bíblia diz que 2000 anos para o Senhor, para o Senhor, 2000 anos para nós é um dia para o Senhor. Veja quão tamanho é diferente o tempo de Deus do nosso. Às vezes nós pedimos agora, Deus escreve e diz, vou eu dar vitória. 2 dias. Após 2 dias ele terá vitória, ela terá vitória. E a gente ora, e às vezes a gente até desfalece, vai embora, mas quem fica a ver o resultado. Vence o dia de Deus, vence o tempo de Deus, a vitória chega, mesmo que você não veja, mesmo que você já está dormindo no Senhor, mas quem ficar vai ver a resposta da tua oração. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus me deu e eu tenho para vocês. Tem outro ponto importante que eu amo ler também, e o Senhor mostrou-me para mim. Vamos amar os nossos irmãos e o nosso pastor em primeiro lugar. Amamos a igreja, os nossos líderes, os nossos pastores. Aqui no versículo 21, ele diz, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não faças mal. O Senhor, ele zela pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, porque são pessoas que ele incumbiu, que ele deu a incumbência e a autoridade sobre nós, para nos ajudar, para nos orientar, são nossos professores, nossos tutores. Então, nós temos que amar nossos irmãos. Não abrimos a nossa boca para reclamar das nossas líderes, nem também do nosso pastor, os obreiros da casa do Senhor. Então, é isso, essa palavra que eu tenho que falar para vocês. Lembrai-vos perpetuamente do seu conserto. Lembra qual foi o conserto. Lembra o que Deus fez contigo. Lembra das maravilhas, dos prodígios, dos livramentos. Lembra disso e confia no Senhor. Tá bom, irmãs? Até aqui o Senhor me deu. E Deus abençoe a cada uma de vocês. E vamos
lutar com toda a garra sem desistir, porque o Senhor é conosco. Não temas, Deus é contigo. Amém?